Muito bom dia a todos. Bom dia, sejamos bem-vindos a mais esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Bom dia também a quem nos assiste pelas mídias digitais. Que bom, né, estarmos aqui reunidos. Agradecemos muito a presença de todos vocês, né? Tem muitas pessoas que, pelo visto, não puderam vir, né? Acho que por causa do frio também, né? Mas parabéns a todos vocês, tá? Porque apesar do frio, o importante é levantar da cama, do quentinho, e vir também se aquecer aqui nesse trabalho, né? É muito bom, tá? Por quê? Porque à medida que nós, já em casa, olha, eu vou lá no Paz e Amor em Jesus, tá? Você pensando dessa forma, os espíritos já estão captando que vocês vêm para cá. É assim que funciona. E eles sabendo que vocês vêm, eles já, até na casa de nós, durante o sono, durante a nossa, que a gente desperta, levanta para vir, o trajeto de chegar aqui, já é feito todo o envolvimento espiritual. Né? Pensemos nisso. Tá? Não é só quando chegamos aqui. Aqui é um reforço, né? Aqui a coisa de fato vem acontecer melhor. Mas eles já sabem tudo, tá? E quando nós chegamos aqui, né, é muito importante sentarmos tranquilos e os nossos pensamentos ligados a esse trabalho. Ligado como? Prestem atenção nas músicas, nas mensagens. Fiquem quietinhos com o coração elevado a Jesus. Mentalizem Jesus, né? Porque eles já sabem. Então, fazendo dessa forma, toda essa vibração, essa sintonia que aqui cada um de nós prepara, vai acasalar com as vibrações dos trabalhos que eles já aqui prepararam. Então, juntando as nossas vibrações, as nossas sintonias com a das equipes espirituais aqui presentes, os trabalhos se desenvolvem da melhor maneira possível. Tá? Talvez muitos de vocês não percebam, eu sou um deles, tá? Confesso para vocês que eu não vejo nada, mas pessoas da equipe de outros trabalhos que têm a visão nos relatam, é uma coisa muito bonita, tá? As equipes espirituais já estão aqui com todos os equipamentos, eles trazem lá do plano espiritual. Vejam, sintam que é um trabalho muito bonito, muito dedicado por parte deles. E nós já estamos sendo envolvidos, cada um já está recebendo, né, alguns equipamentos, né, alguns instrumentos, algumas medicações. Né? Não se preocupem, eles sabem direitinho o que nós necessitamos. Tá bem? Então, vamos continuar assim, com essa sintonia, com o nosso agradecimento a Jesus, que tudo vai melhorar em nossas vidas. Tem alguém chegando pela primeira vez nesse trabalho? Hoje, tem alguém ali que levantou a mão, uma senhora levantou a mão. Seja bem-vinda, senhora. A casa te recebe de braços abertos, assim como a todos nós, e que a senhora encontre aqui todo o apoio e toda a sua necessidade atendida. Tendo alguma dúvida, alguma pergunta, se a senhora precisar de alguma orientação, procure por nós aqui da equipe aqui no salão, ou pelo Paulo e a Márcia que estão aqui no salão, tá bem? Vamos aos nossos avisos e recados. Desliguem seus aparelhos celulares. Por favor, façam isso agora. Quando a gente pede a sintonia com as equipes espirituais, essa pode ser quebrada quando algum celular toca. Então, vamos evitar isso, tá bem? Hoje nós temos como prato do dia, olha só que capricho, hein?
Nós temos lagarto fatiado ao molho madeira, tá? Acompanha arroz e purê de batata. Quem quiser adquirir, ao final do trabalho, na saída... Tá bom, só tem uma unidade. Calma, deixa para depois, tá bom? Isso é muito bom, é sinal que a comida está fazendo sucesso. Pessoal, quando nós divulgamos aqui os cursos da casa, nós temos muitos cursos em divulgação para vocês. E quando a gente divulga, nós vamos enfatizar que qualquer curso que a casa oferece para vocês é totalmente gratuito, tá? Qualquer curso, desde o mais rápido, o mais fácil assim em termos de tempo, até aquele que dure 4 anos, tá? Não se paga nada, então venham aproveitar. Falando nisso, a casa está oferecendo agora para agosto o início do curso Ciclo Básico de Espiritismo, totalmente gratuito. Dura somente 4 meses. Passa rápido, né? Venham se inscrever, venham participar do curso. Ele será ministrado às terças-feiras e aos sábados, tá? Maiores informações, venham diretamente na sala do curso, aqui no piso intermediário, sala Cianinha, tá? Na primeira terça-feira e primeiro sábado de agosto. Também podemos informar a vocês através da nossa livraria. Bem, hoje os trabalhos vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem Ricardo. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pela Gisele. A prece inicial pelo André. Vibrações gerais dos passes e das águas, Marlene. E a prece final com o Rômulo. Que tenhamos um bom trabalho e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem do livro Leis de Amor, capítulo 2, Parentesco e Filiação. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que precisamos para vencer na vida doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e de reajuste. Bom dia a todos. E o Evangelho de hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. E nesse momento, nessa manhã, fechemos nossos olhos, deixemos nossa respiração calma, tranquila, nos serenemos nossos pensamentos
e vamos nos ligando aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, à equipe espiritual que já nos assiste, nos monitora e faz toda a triagem para nossos atendimentos, para as nossas reais necessidades. Que possamos contribuir com esse tratamento maravilhoso, nos abrindo, deixando nosso coração leve, na certeza que estamos todos sendo muito bem tratados e amparados. Que Deus nos abençoe, nos proteja nesta palestra maravilhosa de hoje. Bom dia. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, a espiritualidade amiga nos ampare nessa tarefa. Meu nome é Luciana, sou trabalhadora aqui da Casa de Paz e Amor, trabalho na terça-feira, no domingo aqui na evangelização infantil, quem tiver crianças, adolescentes, nós estamos lá em cima, trabalhando na evangelização. E também aos sábados eu estou lá na Caspage, em Guaianazes, né, atendendo lá as famílias, tanto as famílias ali da região, né, atendemos as famílias e as crianças lá também. Então, é isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família e a educação dos espíritos. Todos nós somos unânimes em eleger a nossa família como aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida. Todas as nossas ações, os nossos projetos, os nossos são todos voltados para proporcionar lazer, diversão, conforto, atender às necessidades, boa educação para os nossos filhos, enfim, nós queremos fazer a nossa família feliz. Segundo o dicionário, a família se refere a um grupo de indivíduos que compartilham laços de parentesco, por consanguinidade, afinidade ou adoção. Ao longo do tempo, como tudo no mundo evolui, a família também teve uma evolução e uma mudança no seu papel. A família, então, que antes tinha a educação das crianças como algo mais comunitário, e a família tinha um papel mais de manutenção de patrimônio, a honra da família, né? Então, eram essas as linhas, né, da família. Hoje em dia, não. A família foi evoluindo e a educação das crianças foi ficando cada vez mais próxima dos pais. E isso vai ao encontro do que estabelece, do que nos mostra toda a codificação, todas as obras sobre a formação das famílias e o papel dos pais. No conceito espírita, a família é uma instituição de origem divina, que se forma através das múltiplas encarnações que nós vivemos. Ela se forma pelas afinidades por espíritos que têm laços que remontam já de existências anteriores. E esse parentesco, então, ele se dá através das afeições e das afinidades de outras vidas. E os espíritos se unem nesta vida em família para que haja um progresso coletivo daqueles espíritos, né? E os pais, nesta missão, nessa família, têm uma missão. E a missão é desenvolver os filhos pela educação, influenciando-os para o caminho do bem. A família, então, de acordo com da doutrina espírita, ela vai além das necessidades humanas, as necessidades físicas, emocionais. Ela toma uma dimensão num propósito de evolução espiritual. Quando a gente fala em evolução espiritual, a gente está falando de evolução intelectual e de evolução moral. A família, então, ela é a primeira escola do espírito que chega como filho, né? Não podemos deixar de considerar, então, que nós somos espíritos imortais, que estão
regidos pela lei da reencarnação, e que por um acréscimo de misericórdia de Deus, nós temos essa oportunidade para continuar aprendendo, para nos reajustar na medida do necessário e continuar evoluindo todos juntos. Então, pensando nessa maneira, nós vemos que é uma grande responsabilidade na família a educação e a condução desses espíritos que chegam confiados a nós como os filhos. É grande essa responsabilidade e jamais deve ser relegada a segundo plano. O papel dos pais como educadores, orientadores dos filhos, vão conduzir esses espíritos para o caminho do bem. E aí, a gente tem que pensar que esses espíritos não estão na sua primeira encarnação. Então, o que nós vemos aí? Que eles têm tendências, podem ser negativas, podem ser positivas. Sabe aquilo que a gente fala, a gente não ensinou para ele, ele sabe fazer? Onde será que está a origem disso? Né? Então, a gente recebe sim aquela criança, aquele ser indefeso, que nós julgamos inocente, que está ali para a gente amar e proteger. Mas a gente tem que ter a certeza que esse espírito precisa, sim, de uma atenção na sua educação moral e intelectual. E aí, para nós pais, essa missão é bem complexa, é bem difícil. Primeiro, porque a gente sempre pensa assim, eu amo tanto meu filho, eu vou fazer tudo por ele, eu vou dar para ele tudo que eu não tive. Eu sou incapaz de falar não para ele. É bonito, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem que pensar que nós estamos aqui para conduzir esses espíritos. E eles têm tendências negativas e positivas. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. O papel dos pais, então, na educação dos filhos, eu coloquei aqui 8 itens. O primeiro deles, estabelecer a disciplina e a rotina. Disciplina? Nossa, que autoritária. Não. Quando o nenê é pequenininho, ele não tem horário para mamar? Disciplina. Rotina. Que vai trazendo para essa criança a confiança, a segurança necessária para ela se desenvolver. Sabe aquela... A gente não pode ver o filho chorar, né? Então eu vou trabalhar e eu sei que ele chora quando eu saio. Aí eu peço para alguém distrair ele, levar lá para o quarto e sair escondido. Eu não vi ele chorar. Mas será que eu estou criando um indivíduo seguro? Não. Porque ele vê que aconteceu, eu saí quando ele saiu também. Eu não falei a verdade. A gente precisa de disciplina, rotina, para ter indivíduos seguros. Aí, o bebezinho vai crescendo e começam a acontecer as birras. E por que acontece a birra? Porque nós mesmos desrespeitamos as nossas proibições. É aí que a birra começa. Então, ora eu deixo, aí daqui a pouco eu, não deixo. Ou o contrário, eu não deixei e depois eu deixei. Ou o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ou vice-versa. A criança percebe que ali existe uma insegurança de opinião. E ela se vale disso. E aí, se ela bater um pouco o pé, se jogar no chão, eu vou lá e dou. Então, olha a importância da nossa segurança na condução desse espírito. Por quê? Porque trabalhando com as birras, nós vamos começar a estabelecer limites. E os limites são necessários para o bom convívio social. Quer na família, quer quando a criança for para a escola, quando esse adolescente for trabalhar. Ele precisa conhecer os limites. Os limites são a base da convivência social.
Mesmo que às vezes, naquele momento, doa o nosso coração. Ah, ele podia, né? Eu podia deixar. Mas qual vai ser a consequência disso lá na frente? Eu dar tudo o que ele quer sempre. Por outro lado, a gente precisa também desenvolver a autonomia. Meu filho quer uma banana. Ele falou, mãe, eu quero uma banana. Eu vou lá, eu pego a banana, eu descasco a banana, eu corto até em rodelinha para ele comer. E cadê a autonomia dessa criança? Quando a gente dá autonomia para a criança, eu mostro para ele que ele tem capacidades. E eu dou a ele a oportunidade de desenvolver capacidades. Eu dou a ele a oportunidade de aprender, de conhecer, de fazer. E poder fazer o torna um indivíduo melhor. Porque ele se sente capaz, ele não é um hóspede lá em casa, ele é um membro da família e faz parte das atividades da casa. Ele pode ajudar a mãe, ele se sente poderoso para ajudar a avó que está com dificuldade de chegar lá no portão. Ele começa a perceber que ele pode fazer por ele e pelo outro. E olha quão importante é isso. Desenvolver esta autonomia na criança. A gente vai deixar de criar aquele folgado. E quando eu dou autonomia, eu dou responsabilidade. E responsabilidade é confiança. E como é bom saber que o meu pai e minha mãe confiam em mim. Para isso. Para ficar com a chave, para fechar o portão. Para terminar essa atividade, para lavar a louça. Como é bom saber que a minha mãe confia em mim hoje para me deixar ir no aniversário do meu amigo. Mas eles vão me levar e vão me buscar, porque eles têm que saber com quem eu estou andando. Onde eu estou, com quem eu estou. Mas ele já me dá autonomia, me dá a responsabilidade de ir para o curso. Mas isso tudo foi trabalhado dentro de uma linha de limites, de responsabilidade, de autonomia. Os pais também precisam demonstrar interesse. E aí, gente, eu falo muito isso, eu sou professora, diretora de escola, e eu falo muito isso na escola. Né? Criança tem 2 anos, ela faz um risquinho no papel, aí ela te dá. Você fala, ai, que lindo, dá um beijinho nela. O que ela faz? Ela faz outro. Quando a gente deixa de demonstrar o interesse pelo que ela faz, eu já não olho mais o caderno, porque já está no 6º ano. Ah, já sabe fazer a lição sozinho, né? Ele vai o quê? Parando de fazer. Porque deixa de ser do nosso interesse. Olha a importância desses pais. Ah, agora eu estou com um pouquinho de preguiça, ninguém vai olhar mesmo, eu não vou fazer a lição. Olha a nossa importância, demonstrar interesse pelo que o nosso filho faz. Ele vai fazer de novo. Nós precisamos também entender a importância da permissão e da repreensão. Nossa, repreender o nosso filho? Precisamos repreendê-lo, sim. Vamos rememorar. Eu lembro até hoje, com mais de 50 anos de idade, o que minha mãe deixava, o que minha mãe não deixava, quando eu levei bronca e por que eu levei bronca. A permissão e a repreensão, ela nos dá a base de todas as nossas referências. Percebe a importância do limite da autonomia e da responsabilidade e da repreensão quando necessário, da permissão. Olha, eu posso fazer isso, pai? Pode, filha. Não, não pode não. Aí eu lembro lá, né? Nossa, meu pai não deixava
eu ir em tal lugar, porque ele dizia que aquele lugar não era bom para mim. E eu lembro que eu não podia ir. Então, a permissão e a repreensão dos pais, elas são a base de todas as nossas referências morais, e nós vamos levar essas referências para a vida. Nós precisamos perceber, e isso é através da convivência, as tendências dos nossos filhos. Lembrando que eles são espíritos imortais, espíritos que têm já uma bagagem. E aí, eu preciso conviver, eu preciso estar junto. Ai, mas eu tenho que trabalhar, eu saio, eu fico o dia inteiro fora. Mas quando eu chego em casa, a minha primeira missão é estar junto do meu filho. Então, se eu tenho que fazer a janta, vamos chamar a criança para vir junto, porque ali na cozinha, enquanto você está fazendo, você está conversando com ele e está percebendo tudo o que está acontecendo. Vamos sentar para olhar o que ele fez na escola, conversar com o adolescente sobre o dia dele, e ali a gente vai percebendo as tendências. E quais podem ser essas más tendências? As mentiras. Aquele objeto que chegou em casa, mas que não é da mochila do nosso filho, porque a gente conhece o que a gente comprou. Aquela criança que sempre estão reclamando que bateu no colega na escola, né? Aquele que quebra os objetos dos outros de propósito. Eles devem ser repreendidos, ser corrigidos e mais. Eles têm que pedir desculpa. Eles têm que ir lá devolver o que pegaram. Não é nosso papel devolver e dizer, olha, professora, o meu filho levou isso sem querer para casa. Não, é o filho que tem que ir lá e devolver. É o filho que tem que ir lá e pedir desculpa. Afinal, foi ele quem trouxe. Então, a responsabilidade é dele. E sempre na hora da repreensão, a gente não deve começar dizendo, eu sei que você não fez isso por querer. E daí eu já tirei toda a responsabilidade dele antes de começar a falar. A gente tem que saber repreender com amor, com doçura, mas com firmeza. E o último ponto que a gente deve pensar sempre na educação dos nossos filhos é a fé religiosa. Não vamos esperar os nossos filhos crescerem para decidir para que religião eles querem ir. No futuro eles vão fazer as escolhas deles. Mas hoje nós trazemos eles na nossa. Nós mostramos os valores morais e cristãos que serão base para eles numa convivência familiar, numa convivência social, e vão ser a bússola moral dos indivíduos. Então, nós devemos sim trazer os valores religiosos para a vida dos nossos filhos. Afinal, lá em Provérbios, já estava dizendo, tem uma frase que diz assim, ensine a criança no caminho que deve andar. Ainda que for velho, ela não vai se desviar dele. Então, essa nossa função como pais, como família, é uma função de extrema importância. Nós devemos, sim, aproveitar essa oportunidade divina de transformação, cultivando a harmonia no nosso lar, o amor, a prática do perdão, do respeito. A família é uma conquista da evolução humana e ela deve ser o verdadeiro agente transformador dos espíritos que vão atuar numa sociedade que será cada vez mais fraterna e justa à medida que cada um de nós cultivar a fraternidade, a justiça, o respeito, os limites, a compreensão nas nossas famílias. Que Jesus esteja sempre presente em cada lar, junto de cada família. Nós devemos estudar e praticar os ensinamentos do Cristo na nossa casa. Nós devemos também nos lembrar sempre da prática do Evangelho no lar. Esse Evangelho, assim como trazer os nossos filhos à casa espírita ou à igreja a qual nós frequentamos,
vai fazer parte desta bússola moral que vai reger a vida desses indivíduos, desses filhos. Na hora do Evangelho, dá uma mensagem para a criança ler, deixa ela falar o que ela entendeu, converse com ela da forma mais simples possível. Se ela for muito pequena ainda, nós temos evangelhos para criança. Aí a gente faz a leitura desse evangelho que ele pode entender, que é um pouquinho mais simples, o ensinamento é o mesmo, é só as palavras que são colocadas num nível mais facilitado para a compreensão de todos que estiverem participando daquele momento de iluminação nas nossas famílias. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Nesse instante, vamos nos acomodando da melhor forma possível na cadeira, fechando os nossos olhos. E vamos trazendo para a nossa tela mental a figura excelsa do Mestre Jesus. E neste momento, vamos conversando com Ele, contando das nossas dores, das nossas dificuldades. E nesse instante inicia-se o passe. Não vamos nos preocupar com a movimentação dos médiuns. Vamos continuarmos pensando em Jesus e contando para Ele das nossas dificuldades. E nesse instante uma luz muito brilhante, azul, penetra pelo nosso coronário, no alto da nossa cabeça, e vai higienizando, tirando formas, pensamentos negativos, e vai iluminando todo o nosso cérebro e os órgãos ligados a este centro de força. E agora, esta luz vai descendo no centro da nossa testa, entre os nossos olhos, no centro de forças frontal. E essa luz vai iluminando, envolvendo todos os órgãos ligados a ele, equilibrando e reequilibrando o nosso organismo. E essa luz continua descendo até o nosso pescoço, onde uma luz alaranjada vai iluminando todo o centro de força laríngeo, vai iluminando, fortalecendo, envolvendo todos os órgãos da fala, da respiração, descendo mais um pouco do nosso lado esquerdo, onde se encontra o coração, está o centro de força cardíaco, uma luz rósea que envolve todo esse centro, envolvendo todos os nossos centros de força, todos os nossos órgãos ligados a este centro de força. É uma luz rósea que envolve o nosso coração, o sistema circulatório. E lentamente esta luz vai descendo até a altura do nosso umbigo, onde nós temos o nosso centro de força responsável pela digestão,
e por todos os órgãos ligados a ela. Vão sendo iluminados, fortalecidos, sanitarizados, descendo ainda mais o centro de força genésico, que vai sendo envolvido com muita luz. Essa luz desce pelas nossas pernas, passando pela sola dos nossos pés e subindo pelas pernas, pelo lado das nossas costas, até o centro de força básico, que é o nosso centro de força raiz, ligado à terra, e que vai envolvendo todo o nosso organismo. E essa luz agora azul vai subindo vértebra a vértebra, até chegar ao bulbo, e do bulbo ao coronário novamente, fechando este aro de luz. E vamos, nesse instante, também vibrando pelas nossas caixas, onde estão o nome dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos vibrando intensamente para que eles possam receber a visita dos mentores amigos, que eles também possam ser auxiliados. Agora vamos rogando ao Mestre Jesus, aos farmacêuticos, médicos espirituais, que coloquem nas nossas águas o medicamento necessário a cada um dos nossos irmãos, que ao beber, ao tomarem essa água, possam se sentir melhor, mais fortificados. E nesse instante vamos até os nossos lares, em pensamento, vamos abrindo as nossas portas e janelas, e vamos convidando Jesus a entrar no nosso lar, sanitarizando, fortalecendo todos os nossos irmãos que ali residem, nossos maridos, filhos, pais, mães, que todos eles possam ser beneficiados por essa luz. Voltando aqui para essa sala novamente, nós vamos, nesse instante, agradecer profundamente aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho e ao Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana tranquila, em paz e com muito amor entre todos os familiares. Que assim seja, graças a Deus. Divino Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que estão aqui conosco neste domingo, que nós possamos agradecer por estarmos aqui e que possamos levar para a próxima semana os ensinamentos que hoje aqui tivemos pela nossa palestrante. E que aqueles que interajam com crianças, que possamos ser o exemplo para elas, que possamos ser a estrela guia, o norte para esses pequeninos, e que possamos plantar a semente do amanhã, de bondade e de amor em cada um deles. Que tenhamos uma excelente semana com a graça de Deus, que assim o seja. Bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Monte
de amor em Jesus.